gravação, tá? Beleza. Pronto. Bom, boa tarde, Adriane, boa tarde, Vanessa, boa tarde, Franciele, Diná, Gislane, Vanessa e todos que estão na sala. Bom, gente, ó, a primeira coisa, assim, a gente já está chegando ao final. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então, Estamos. ótimo. É que Estamos. eu tô com o microfone aqui, mas às vezes eu esqueço, ele entra na roupa. Bom, estamos chegando ao final da nossa primeira semana, né? E onde eu visitei alguns conceitos em relação ao mestrado profissional, ao próprio mestrado, a forma como a gente deve conduzir desde o início, entendeu? Desde o momento onde a gente começa a pensar em ciência, num projeto científico, o ponto de partida, que é a pergunta, que é a dúvida, tá? E eu gostaria de saber como estão vocês, se vocês estão compreendendo, se vocês têm alguma dúvida, o quanto vocês já visitaram o material que eu encaminhei. Na verdade, eu sei que todo mundo trabalha, eu sei que é muita coisa, assim, devem ter ali algumas horas de vídeo a serem assistidos. Eu tenho certeza que pouca gente conseguiu dar conta de tudo. E se conseguiu, foi algo assim, bem atribulado. Então, eu espero que vocês consumam tudo aquilo devagarzinho, tá? Deglutam, digiram aquilo muito bem digerido, porque tudo aquilo que foi apresentado para vocês é muito, muito importante. Por exemplo, as técnicas de acesso à informação, aqueles 9 vídeos, vocês vão levar para o resto da vida tudo aquilo. Para quem vai trabalhar com ciência na área de saúde, aquilo é fundamental. Aliás, não só na área de saúde, em qualquer área. Aquilo ali é fundamental, tá? Mas a área de saúde, porque o foco do curso é a área de saúde. Mas eu queria saber como é que vocês estão. Vocês estão compreendendo? Tem alguma sugestão? Tem alguma dúvida? Antes de eu continuar, eu queria fazer essa pergunta para vocês. Bom, professor, eu dei uma olhada no material. Na verdade, eu assisti no final de semana anterior Ah, os nove vídeos. Como para mim é um pouco, né, novo, assim, faz bastante tempo que eu não me dedico, né? Mas assim, eu pude ver um pouco sobre os tipos de pesquisa, as fontes de informação, do jeito que estava nos vídeos, né? Anotei bastante coisa, assim, para mim de fato é novo, mas eu acredito que vai ser mais no decorrer mesmo, assim, né? Das sim. aulas, como você colocou inicialmente na outra aula, né? O mestrado a gente não chega pronto, né? Mas é durante esse percurso aí que a gente vai aprendendo. Então, eu confesso que eu, nos primeiros dias, estava um pouco assim, ainda assustada, porque estava um pouco distante, né, da minha rotina, mas eu acredito que vai dar certo, que vai Vai. fluir. Vai sim, Gislaine. Sabe por quê? É porque aquilo que vocês estão entrando em contato hoje, eu já entrei em contato quando eu fiz mestrado. Eu confesso, quando eu comecei o meu mestrado, eu não sabia nada disso, entendeu? Na época, né, faz algum tempo que eu fiz mestrado, e aqui não tinha internet, não do jeito que tem hoje, né? O YouTube eu acho que não tinha nem sido inventado, a gente usava ainda Alta Vista naquela época. E a gente tinha essas aulas presenciais. Eram as bibliotecárias da Bireme que abriam a vaga, a gente se inscrevia e fazia esses cursos presencialmente com as bibliotecárias da Bireme. E eu fiquei assustadíssimo com tudo isso, com esse volume. Eu nunca tinha ouvido falar de PubMed, eu nunca tinha ouvido falar de Dex, Mesh, eu nunca tinha ouvido falar de. A própria Bireme, para mim, Bireme era uma biblioteca que a gente ia lá na Unifesp, pegava um artigo, tirava xerox. Na época
Não existia portal de periódicos CAPES ainda, não existia nada disso. A gente tinha aqui na biblioteca, pegava a revista, tirava xerox e levava para casa. Era dessa forma que a gente fazia pesquisa, mestrado, escrevia um artigo há 20 anos atrás. É, e, e tudo aquilo foi muito novo para mim. E eu acho que está sendo novo para muitos de vocês. E Gislane, que não é exatamente, ela é da área de saúde, porque ela trabalha na área de saúde há muitos anos, tá? Mas a formação dela não é. Eu acredito que seja algo muito novo. E outra coisa, o que vocês estão vendo é que nem gravidez. Tem tempo para amadurecer e nascer, tá? Então, se vocês forçarem o parto antes do tempo, vai nascer prematuro. Então, é importante dar tempo ao tempo. As coisas vão amadurecendo. Coisas que não fazem muito sentido hoje, tá? Dia 9 de agosto de 2024, provavelmente vai fazer sentido daqui a 6 meses, daqui a um ano. Então, eu acho que mas a gente tem que apresentar, não tem jeito. Eu sei que pode causar um pouco de ansiedade, um pouco de angústia, mas é minha obrigação apresentar isso para vocês agora, logo no início, porque essas são técnicas que vocês precisam dominar enquanto mestrandos, enquanto futuro doutorandos, porque eu não aceito mestrando que não faça doutorado depois, e futuros cientistas e também trabalhadores da área de saúde que utilizam ciência para a resolução dos seus problemas. Porque o que se acredita é quando você é um trabalhador na prática e que usa a ciência, você erra menos, você consegue ter decisões mais acertadas, você consegue pôr o paciente a menos riscos, decisões menos erradas. Então, é mais ou menos esse o fundamento. E eu acredito muito que essa formação de vocês leva a isso, entendeu? Acho que para mim é muito empolgante estar em mestrado profissional, sabendo que a maioria de vocês provavelmente a partir do mestrado vão utilizar essas técnicas mais frequentemente na prática, no seu dia a dia, no cotidiano, do que mesmo o pessoal que faz o mestrado acadêmico, que está lá para ser cientista, para ser pesquisador. Muitas vezes, para entrar no laboratório, se trancar e sair anos depois. Então, eu acho que é bem desafiador. Tá? Eu acredito o quanto alguns de vocês não devem estar um pouco angustiados com o volume de teoria. Eu sei que alguns de vocês viram isso pela primeira vez, exceto Ida. Eu acho que Ida, apesar de não ser da área da saúde, talvez é a que mais está apropriada, porque é a praia dela, né? Diga aí, Ida. E sem contar que eu ofereço serviço de referência para o pessoal da saúde já há 2 anos. Então, essas plataformas, né? Eu auxilio vários pesquisadores a construção da fundamentação teórica dos seus estudos já há 2 anos. Tá com o pessoal aqui, né, da turma. Se tiver dúvidas também, interesse, eu Isso. posso dar uma forcinha. E é basicamente isso que eu queria colocar. Eu acho que vocês têm uma colega de vocês que está apropriada disso tudo, tá? Então, eu acho que algumas vezes vale a pena compartilhar. Em alguns momentos, Ida vai fazer o caminho inverso, né? Vai consultar vocês a respeito de algumas coisas que ela não compreende muito bem. Então, essa troca é importante. Diz aí, Ida. Nesse trabalho mesmo, nesse artigo que a gente vai debater um pouco hoje, sobre o aleitamento materno, com relação à metodologia, eu acho que foi a primeira vez que eu peguei uma metodologia e fiquei assim, meu Deus, eu acho que aqui eu não sei para onde eu vou, porque eu estou tão atrelada às metodologias de referência, de revisão bibliográfica, né, de estudos teóricos, que quando eu vou para a prática, aí eu me bato um pouquinho. Aí o pessoal da saúde vai ter que dar uma forcinha Pois aqui. exatamente. Esses delineamentos epidemiológicos são mais da área de saúde, mas não se engane, tá? Não se engane, porque, por incrível que pareça. Opa, um instantinho só, tá?
Oi, pessoal, me desculpa. É que eu nunca contei isso a vocês, é porque eu estou em casa agora e 2h15 é o horário que passa o lixo aqui em casa. Aí eu tive que entregar o lixo. É que eu sou o dono de casa também. Então, a fala de Ida que é o seguinte, porque o artigo ele está baseado no delineamento epidemiológico. E aí ela colocou, puxa vida, mas eu não estou muito acostumada com esses delineamentos epidemiológicos. Por incrível que pareça, Ida, os profissionais da área de saúde também não. E é por isso que os profissionais que eu falo da prática, tá? Eu falo isso porque eu sou professor de graduação e é uma das coisas que eu assim, discuto muito com os alunos da graduação, justamente isso, que o conhecimento de epidemiologia, dos delineamentos epidemiológicos, é tão transversal quanto qualquer outra área, quanto a obstetrícia, a pediatria, a clínica médica. É tão importante saber delineamento epidemiológico quanto saber controlar uma hipertensão ou um diabetes. Porque é sabendo um pouquinho do delineamento que você vai enfrentar um artigo científico da área de saúde e vai fazer uma análise crítica dele. E é essa discussão que eu quero fazer hoje, tá? Então, vocês observem que a gente foi caminhando, né? Primeiro, a gente entendeu o que é mestrado profissional, o que é metodologia, um projeto de pesquisa, e hoje entender por que é tão importante analisar criticamente um artigo científico. E como todos estão aqui no mestrado da área de saúde, não dá para a gente sair daqui sem fazer uma discussão sobre isso. Assim, uma semana só de aula, que a gente só tem uma semana, é só uma semana, é muito pouco para dar conta de tudo isso. Então, eu apenas estou mostrando a importância de se entender e aprender sobre os delineamentos epidemiológicos. Mas isso é um aprendizado também para anos, né? Anos. Ler, tentar conhecer, tá? Deixa eu ver. Quando eu escrevi sobre literácia, falava sobre isso também, legal. Edina, estou entendendo que assisti, mas ainda não vi todos. Legal, Edina. Então, e outra coisa, outra sugestão, tá? Rever. Cada vez que eu revejo aqueles vídeos, eu aprendo uma coisa nova. Então, eu acho que aquilo ali é a apresentação desse mundo. Eu acho que vocês, sempre que vocês puderem rever, revejam. A Gislane falou em anotar, escrever, anotar detalhes, rever alguns conceitos depois. Tudo isso é importante. Assim, aquilo lá, aquele curso, é um curso transversal, gente. Vocês vão ver aquilo para o resto da vida. Tá certo? Beleza. Eu estava conversando com Simone, e Simone vai um pouquinho na mesma direção, tá? Deixa eu ver. Vocês estão ouvindo algum barulho também ou não? Um barulho. Já ia perguntar isso agora, de buzina. Sim, tá incomodando. Porque Também tô. alguém, ao alarme de algum carro disparou aqui na minha rua, sabe? Então tá. Eu fiquei aliviada, então, porque eu fiquei com medo de ser só o meu ouvido com alguns Não, zumbidos. é meu, é meu, é meu, é meu. Daqui a pouco eu jogo uma pedra aqui de cima nesse carro. Que absurdo. Ninguém desliga esse negócio. Peraí, eu vou apresentar logo o quadro. Vamos lá. Beleza. Gente, ó, enquanto eu estiver falando, vocês podem me interromper, tá? Vocês podem me interromper à vontade, perguntar e tudo mais. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre análise crítica de um artigo científico. Então, eu escolhi um artigo que, na minha opinião, é interessante. O tema, eu acho que interessa a qualquer pessoa, até uma pessoa leiga. Ele é muito bem escrito, ele foi publicado numa revista nacional, mas uma revista nacional boa, uma revista da USP com uma boa indexação e tudo mais. E, e ele me dá a impressão, eu não conheço muito a fundo, que ele tem algo a ver com algum, algum projeto de pós-graduação, pelo cuidado com que ele foi escrito, tá? Mas só que ele tem alguns erros.
alguns erros metodológicos, e foi por isso que eu trouxe eles aqui. E antes de começar, eu queria explicar eu faço uma analogia para a gente entender a diferença entre dois delineamentos. É uma buzina, é um artigo extremamente importante, Luane. Vou utilizar esse simpósio que ele realizar no NET. Show. Então, é o seguinte, eu gosto muito de diferenciar conceitualmente um estudo transversal de uma coorte, tá? Porque são dois estudos muito comuns, muito vistos e lidos. O pessoal da saúde usa muito estudos transversais, que são estudos de prevalência, e estudos de coorte, que são estudos de incidência. Prevalência e incidência são, não são sinônimos, eles significam frequência, mas eles têm focos diferentes, tá? Então, o que é prevalência? Prevalência são todos os casos. Incidência são os casos novos. Então, por exemplo, de repente a gente tem aí uma epidemia de gripe, tá? Uma epidemia de H1N1. E aí, de repente, na minha tela aqui está Gislane, Adriana e eu, tá? A Adriana, ela já está gripada há 3 dias. E Gislane, ela começou a espirrar hoje. E eu, por enquanto, não peguei a gripe, tá? Então, se eu for analisar a prevalência, na prevalência vai entrar Adriana, que já está gripada há 3 dias, Gislane, que começou a espirrar hoje, e eu não entro. Então, no denominador entra Adriana e Gislane, e no denominador vamos entrar nós três. Tá? Porque essa é a prevalência, são todos os casos de doença. Já a incidência, só quem vai entrar é Gislane, porque ela está começando a espirrar hoje. A Adriana, que já estava gripada há 3 dias, é um caso antigo, ela não entra. Então, na conta da incidência, só entram os casos novos, que eu estou diagnosticando agora. Na conta da prevalência, eu considero todos os casos de doença. Aí você me pergunta, mas por que isso é importante? Na verdade, quando eu estou estudando doenças agudas, tipo gripe, infecções, sepsis, que são casos agudos, né? É interessante eu considerar a incidência, tá? Mas quando eu estudo casos crônicos, como hipertensão arterial, diabetes, muitas vezes o que me interessa é a prevalência. Então, dependendo do que eu estou estudando, eu posso dar foco à prevalência, eu posso dar foco à incidência. É por isso que é importante a gente considerar um do outro. E os estudos transversais são estudos de prevalência, aqueles estudos que eu chego, avalio todo mundo e vejo todo mundo que está doente. O pessoal que começou a ficar doente hoje e o pessoal que já está doente há muito tempo. Então é quase uma fotografia daquele momento. Qual a importância da prevalência? A prevalência ela traz informações importantes para o gestor de saúde pública. Então, sabendo dos dados de prevalência de uma doença, como hipertensão, diabetes, ele vai poder planejar políticas públicas mais eficientes para a população. Já a coorte muitas vezes também vai orientar o gestor, mas só que a coorte tem uma outra importância, ela acompanha a pessoa durante todo o tempo, tá? E aí eu consigo identificar causa e consequência. Eu consigo saber a etiologia das doenças, a causa das doenças. Eu consigo entender o prognóstico das doenças, algo que eu não consigo nos estudos transversais. Então, cada estudo é utilizado com um objetivo diferente, com um foco diferente. E é basicamente uma consequência do objetivo. Eu tenho uma analogia bem interessante em que a gente consegue entender melhor a diferença de estudo transversal para estudo de coorte. Eu considero que eu estou entrando no cinema e o filme já começou, tá? Mas é o último dia, a última sessão, e eu estou querendo assistir aquele filme de qualquer jeito. Aí eu compro o ingresso e entro na sala, abro a porta e quando eu entro, vejo na tela uma mulher com um revólver atirando no homem. Bom, eu estou vendo aquela cena, aquele momento exato, tá? Isso é um estudo transversal, uma fotografia, uma cena
estabelecida. O que que eu penso? Existe um conflito entre as duas pessoas. Elas um está tirando o outro, tem uma briga rolando nessa história. Eu não sei quem é mocinho, quem é bandido. Como a mulher está com revólver, eu penso, será que ela é o bandido e está atirando no mocinho? Mas eu não tenho certeza, tá certo? Porque como eu estou entrando naquele momento, estou vendo apenas a fotografia, eu não tenho condição de estabelecer causa e efeito. Mas aí eu sento na poltrona e pergunto a quem está do lado, o que está acontecendo? Quem é o mocinho? Quem é o bandido? A mulher que está atirando é a bandida? Aí a pessoa que está do lado fala, não, não, não é nada disso. Eu que estou aqui desde o início do filme, assistindo desde o início, eu tenho ideia de toda a história que está acontecendo. Na verdade, é uma perseguição, o bandido é o cara, a mocinha é a garota, ela simplesmente conseguiu um revólver para se defender do bandido. Então, ele que está desde o filme, desde o início do filme, ele tem condição de estabelecer causa e efeito, porque sabe quem começou primeiro, tá certo? Então, essa é a grande diferença do estudo de corpo e do estudo transversal. O estudo transversal, ele avalia apenas o cenário, ele identifica o conflito, mas ele não sabe quem é o mocinho e quem é o bandido. Já o estudo de coorte, ele acompanha o filme desde o início, em todo o processo, e ele consegue identificar quem é o bandido e quem é o mocinho. Eu estou falando isso por quê? Porque esse artigo, ele discute justamente isso. Ele, ele estabelece um objetivo, tá certo? E ele traça uma metodologia para atender esse objetivo. E é isso que eu quero discutir com vocês. Ida está perguntando, no caso, desse seria do outro. Eu não entendi, Ida. Considerando o conceito de transversal e do acorte, aí no caso esse artigo seria acorte, não transversal. Isso. Ele faz uma atrapalhada. Porque ele acompanha, né, aquelas crianças, tipo, Mais ou menos. Mais ou menos. Ele não acompanha necessariamente. Vamos ler o artigo, a gente vai dar uma lida no artigo e vai tirar essa conclusão, tá? Do, do que é o objetivo, do que ele queria de fazer a partir do objetivo e do que ele realmente fez, entendeu? Porque esse raciocínio ele precisa ser feito para todas as pessoas que leem artigos da área de saúde, principalmente artigos como esse, artigos a partir de doença. Eu acho que é bem interessante. Vamos dar uma olhada no artigo propriamente dito. O artigo é esse daqui. O aleitamento materno e sua influência nas habilidades orais de criança. Tá? Aqui estão os autores, certo? E aqui a revista em que foi publicado, a Revista de Saúde Pública, que foi publicado há 10 anos atrás, mas como ele é bem interessante, eu ainda uso esse artigo em sala de aula. Eu gosto muito desse artigo para sala de aula. Então, nós temos aqui a introdução, tá? É uma introdução de 5 ou 6 parágrafos, onde o autor informa o problema, informa a pergunta de pesquisa, a relevância e o último item, o último parágrafo é o objetivo, tá? Eu destaquei o objetivo, eu destaquei o título e o objetivo. O objetivo do autor é avaliar a influência de habilidades orais e do aleitamento materno sobre as habilidades orais de criança, entre esses hábitos orais, uso de chupeta, mordedores e outros objetos. Tá? Então, esse objetivo é um objetivo bem interessante. A primeira coisa que a gente tem que fazer no artigo é verificar se o título tem a ver com o objetivo, e o título precisa estar alinhado ao objetivo. Muitas vezes eu sugiro para o pessoal que trabalha comigo, ó, quando for colocar o título, faz algo parecido. Deixa o objetivo embaixo e vai escrevendo o título em cima, para ter certeza que os dois estão alinhados, os dois se conversam, tá? Isso é uma regra metodológica. O título tem que estar relacionado, tem que estar com um olhar no objetivo. Então, o que tem de interessante?
Bom, sempre começa com o objetivo com infinitivo, né? Avaliar. Agora ele usa um termo aqui, influência. Influência é um, é um termo muito poderoso. Por quê? Influência é você analisar algo influenciando uma outra coisa. E aí você começa a imaginar a relação de causa e efeito. Algo influenciando outra coisa. Então, quando você coloca num objetivo e você vai analisar a influência, isso já dispara uma consequência. Que tipo de método, que tipo de metodologia você vai usar para avaliar a influência de uma coisa sobre a outra? Pergunta, né? Beleza. Então, eu vou voltar a esse título depois, a esse objetivo depois, tá certo? O que que aconteceu? Aí ele escreveu esse método. Bom, mas o método está bem pequenininho, o que que eu fiz? Eu peguei, destaquei o método, tá? Eu fatiei o método para a gente entender ele melhor, certo? Então, eu estabeleci qual é o tipo de estudo que ele utilizou. Ele utilizou um estudo transversal. Pois é, ele primeiro ele estabeleceu no objetivo dele que ele queria avaliar a influência de uma coisa sobre a outra. Aí eu pensei assim, não, ele vai fazer um estudo de coorte, mas para minha surpresa, o autor informou que ele fez um estudo transversal. Um estudo transversal com 125 crianças aos 9 meses de idade. Ótimo. De onde? Da região central do estado do Rio Grande do Sul. Qual o tempo? O tempo de coleta. Qual foi o tempo que ele coletou os dados? Isso também é importante. Por quê? Porque dependendo do tempo, isso pode fazer ou não sentido para mim. Por exemplo, em 10 anos as coisas mudam completamente, o mundo vira, se transforma, o clima muda, né? Então, o homem chega em Marte, e a mulher também, claro, o ser humano chega em Marte. Então, qual é o tempo de coleta? Entre agosto de 2010 e março de 2011. E ele informa também que as crianças foram selecionadas a partir de creches públicas e privadas nas unidades básicas de saúde. Isso tem uma importância grande. Por quê? Porque, na verdade, ele foi nos bairros, ele foi nas unidades básicas de saúde coletar a amostra. Ele não foi numa escola primária, tá? Ou ele não foi no ambulatório do HU de pediatria. Não, ele foi na rede, ele foi no, nos bairros coletar, onde as crianças estão, tá? As crianças normais, sem doença, estão. E só que ele quer saber o que acontece com todas as crianças do mundo. Essa é a população que ele quer analisar. Mas como ele não pode analisar as crianças do mundo, ele selecionou uma amostra, certo? E as amostras dele foram essas. Ele incluiu as crianças nascidas a termo significa que nasceram com 9 meses, não foi pré-termo nem pós-termo, não foram crianças prematuras, foram crianças que nasceram no tempo correto, saudáveis, isto é, que não tinham nenhuma doença, com idade entre 8 meses e um dia e 9 meses e 29 dias. E ele excluiu crianças que tinham doença. Assim, na verdade, eu já fiz crítica sobre isso, tá? Eu sempre sugiro que não façam exclusão negando a inclusão. E dá a impressão que ele faz isso, né? Ele diz que incluiu crianças saudáveis e depois excluiu um monte de crianças doentes. Mas só que essas doenças são relevantes, né? Crianças com alterações neurológicas, com deformidades craniofaciais, síndromes genéticas e distúrbios sensoriais, sejam visuais ou auditivos, tudo isso foram critérios para exclusão, tá? Então, quando a gente trabalha com a amostra, a gente precisa definir critérios de inclusão e exclusão. Então, entre vocês, quem for validar questionários, validar métricas, vão, vão precisar usar a amostra para isso. É necessário que utilize essa diferenciação. Tá? E ele também explicou como ele fez a seleção da amostra e como ele fez o cálculo do volume da amostra. A seleção foi de conveniência, isto é, ele não usou uma amostra probabilística, porque você pode simplesmente listar um monte de gente e depois fazer um sorteio,
daquele grupo. Ele não fez isso. Ele simplesmente ele foi na unidade de saúde, todas as crianças saudáveis que estavam lá, ele coletou para a pesquisa dele. Ele foi na creche, todas as crianças saudáveis lá, ele coletou para a creche dele. Foi basicamente assim que ele fez. E qual foi o cálculo do volume da amostra? Ele não colocou a fórmula, o cálculo do volume da amostra é feito baseado numa fórmula matemática, mas ele colocou os dados que ele utilizou para colocar nessa fórmula. Então, ele trabalhou com nível de confiança de 90%. O que é nível de confiança? Deixar uma interrogação no ar, tá? Com poder estatístico de 80%. O que é poder estatístico? A gente vai fazer estatística ainda daqui a algumas semanas, tá? Mas tudo isso a gente tem que saber. A gente não precisa ser estatístico, mas a gente tem que conhecer um pouquinho de estatística para ter uma crítica sobre isso que a gente está lendo. E ele ainda utilizou um dado risco relativo de 1,5 para uma razão de exposto não exposto de 1 para 1. Ó, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque risco relativo a gente usa quando faz estudo de coorte. É uma estratégia matemática, tá? É um índice matemático que é utilizado em estudos de coorte. Então, veja bem, então, na, no objetivo, ele fala que vai avaliar a influência. Aí eu concluí, ó, ele vai fazer um estudo de coorte. E aí, ele para minha surpresa, ele explica que fez, na verdade, um estudo transversal. Eu disse, poxa vida, como pode? E para piorar, ele calculou o volume da amostra como se ele tivesse planejado um estudo de coorte. Ok? Está entendendo? Então, na verdade, o autor escreve muito bem, escreve direitinho, mas se você for analisar minuciosamente a metodologia, existem pequenos erros distribuídos ao longo da metodologia. E eu gosto desse artigo por isso, que ele é bem legal, bem interessante, muito bem escrito, mas ele tem um monte de pequenos erros espalhados pela metodologia. E assim, e a gente precisa começar a, a juntar um conhecimento, ter um conhecimento específico para começar a detectar esses erros. Isso não acontece do dia para a noite. A gente vai juntando ferramentas na nossa caixa de ferramentas para que ao longo do tempo a gente consiga ter esse olhar crítico sobre o conhecimento científico da forma como eu estou discutindo isso com vocês, tá certo? Isso está fazendo sentido para vocês? Se não tiver, vocês falam, pelo amor de Deus. Sim. E aí, as variáveis que estão sendo estudadas. O que ele analisou? Então, ele pegou algumas informações sobre o cartão da criança. Tá? Toda criança tem um cartão com os dados básicos. Então, o peso ao nascer, o comprimento, a idade gestacional, o APGAR. O que é o APGAR? O APGAR é um índice que mostra a maturidade fetal. Então, se a criança nasceu com uma boa respiração, com reflexo e tudo mais. Aí tem o APGAR de primeiro minuto. Logo quando a criança nasce, o pediatra, o enfermeiro analisa e avalia o APGAR do primeiro minuto. Depois, espera 5 minutos e faz o APGAR novamente, que é o APGAR do quinto minuto. Então, os pesquisadores também pegaram essas informações do cartão da criança. E eles usaram um questionário específico que eles aplicaram aos pais das crianças, onde tinham eles perguntaram sobre o aleitamento materno, sobre o momento em que eles introduziram a alimentação complementar, se eles utilizavam alguns hábitos orais como chupetas, mordedores e outros objetos, tá? E também aplicaram um instrumento, que ele chamou de instrumento de avaliação de habilidades orais. O instrumento é esse daqui, tá? É um questionário já construído, pré-estabelecido, certo? Em que ele explica nesse parágrafo o que é e como aplicou. Então, o instrumento utilizado foi validado previamente quanto à fidelidade do conceito, constitui-se de 11 itens, onde são avaliadas as habilidades orais durante a sucção, no seio materno ou na mamadeira, com o uso do copo, de colher
e durante a mastigação de alimentos sólidos. Ele atribui uma pontuação de 0 a 2, 0, 1 e 2. A pontuação acaba constituindo um score, onde o máximo possível para a sucção seria 6, para o uso de copo 8, para a colher 2, para a mastigação 6, sendo considerado uma habilidade oral adequada. Então, ele utilizou o instrumento para estabelecer as crianças que tinham uma habilidade oral adequada, tá certo? Então, é um instrumento quase de diagnóstico. Esses instrumentos, eles são instrumentos de triagem, mas a gente acaba usando muito frequentemente para pesquisa, tá? Para entender quais são as crianças sim, quais são as crianças que são não, tá? Então, até isso leva um pouquinho para o estudo de coorte. Então, a impressão que dá é que os pesquisadores desenharam todo o estudo de coorte, de repente o estudo de coorte não deu certo e eles transformaram o estudo de coorte em estudo transversal. Então, foi considerada a habilidade oral adequada para a sucção score de 5 a 6, para o uso do copo de 7 a 8, para o uso de colher 2, para a mastigação de 5 a 6. O instrumento foi aplicado por uma fonoaudióloga e eles utilizaram um especialista para isso, por isso é que dá a impressão que é algo utilizado para uma pós-graduação. Então, essa fonoaudióloga ela tinha experiência na área de motricidade oral infantil. E o alimento de hábito da criança foi ofertado por familiar utilizando seus próprios utensílios. Então, algo bem. E ele fala um pouquinho para análise estatística, ele utiliza uma regressão logística. O que é regressão logística? Tá? A regressão logística simples e múltipla foi realizada para avaliar a contribuição do aleitamento materno e dos hábitos orais, que seriam as variáveis independentes. O que são variáveis independentes? Na presença de habilidades orais adequadas, que é uma variável dependente. Então, são termos que talvez para muitos de vocês seja uma novidade. O que é regressão logística? O que é variável dependente? O que é variável independente? Então, para a gente ter uma análise crítica do conhecimento científico na área da saúde, a gente precisa conhecer esses termos. É importante que a gente conheça. Não precisa ser estatístico, não precisa ser um especialista em metodologia, mas são alguns conceitos que são necessários e importantes para todos nós ao fazer uma análise crítica do conhecimento científico. Por exemplo, o que é valor de P? O que é um P menor que 0,20? Então, as variáveis com P menor que 0,20 nas análises simples foram selecionadas para inclusão no modelo e considerou-se diferença com significância estatística em P menor que 0,05. E os dados foram digitados no programa Excel e analisados pelo software Stata 10. Pronto. É basicamente isso. Ele fala também que o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Federal de Santa Maria, que os pais concordaram e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Epa, peraí, tem alguém querendo participar da reunião. Deixa eu aprovar. Pronto, foi. E aí eu coloco, para finalizar, e a gente fazer uma discussão sobre tudo isso, o título, o objetivo e a conclusão. O título do artigo é o aleitamento materno e sua influência nas habilidades orais de crianças. Tá? Eu coloco, meu computador está quase sem bateria, estou colocando o... Deixa eu virar aqui, para eu não cair, senão vou cair daqui a pouco sem energia. Pronto. Sai. Então, o objetivo foi avaliar a influência de hábitos orais e olha só a conclusão. O aleitamento materno contribuiu para o amadurecimento orofacial, pois melhorou a habilidade oral de sucção. O uso da chupeta mostrou alterar o funcionamento do sistema estomatognático, que é o
a boca, a língua e tudo mais. E os pais devem ser esclarecidos e recomendados a evitar o uso de chupetas durante a infância. E aí, isso é que eu pergunto a vocês. Ah, alguém levantou. Dá para confiar nesse resultado? O que vocês acham? Tem muita gente que é mãe aqui, né? E aí, Ida, o que você acha? Tem muita gente que é mãe. E aí, o que você a partir desse resultado, Deixar, o que você faria com seu bebê, com sua criança? deixar as mães responderem essa. Evitaria o uso da chupeta. Tá certo. Mas é esse o pulo do gato, Gislaine. Será que a metodologia que ele utilizou dá conta dessa conclusão? Entendeu? Bom, sobre a metodologia, eu vou deixar para a Ida. Eu fui Então, como a mãe, agora ela é é, é, como a... você foi com a Foi mãe, pior. você foi com a mãe que já ouviu o pediatra, né? Que o pediatra já recomendou isso. Pois é, Eu já ia como mãe também, só falando como mãe só. pois é. Mas por isso que eu gosto desse artigo. Então, a gente acaba falando o que a gente ouviu, o que a gente acha, não? O pediatra falou isso, então eu acho. Então eu tô isenta, que eu nunca ouvi falar, nunca ouvi e Você não não tem chegou para filhos, né? mim. Você não tem Não foi filhos uma ainda. pauta aqui ainda. Então, Então, assim, diga, no pode sentido, falar. no sentido metodológico, eu já veria assim um problema na questão da titulação e do objetivo, porque ele direciona ao aleitamento, mas no final a conclusão fala sobre os objetos. Uhum. Então, assim, quando eu peguei o artigo, eu fiquei pensando, o aleitamento materno, eu fiquei, quando a criança está assim, amamentando, né, em processo de amamentação e como isso influencia nas habilidades orais. Em nenhum momento eu pensei que ele fosse falar sobre os mordedores, Uhum. sobre os objetos, né? Nesse sentido, eu colocaria já no título, falando sobre os mordedores, sobre esses objetos, porque no processo assim, de metodologia que ele apresentou, de resultados, eu vi mais ênfase nesse sentido, na chupeta, no mordedor, nos objetos, e o aleitamento ficou meio que de segundo plano. Tanto que no objetivo ele bota como foi avaliar a influência, e nos resultados ele traz que contribui, mas ele não fala assim, não fala sobre a influência, como o professor destacou o termo, né, influência, que ele utiliza ali no objetivo. Então, e tem uma coisa Você lembra quando eu falei do filme? E eu entrei no meio do filme e vi uma mulher atirando um rapaz e concluí que havia um conflito entre aquelas duas O pessoas. preconceito que se tem já daquela situação influencia muito também. Isso. Então, o estudo transversal, eu avalio o cenário. Eu sei que tem alguma coisa entre aquelas duas pessoas, mas eu não sei o que. Então, a metodologia utilizada pelos autores não é suficiente para concluir que o aleitamento materno contribui para o amadurecimento orofacial. Ele vai concluir o quê? Que existe uma relação entre o aleitamento materno e o amadurecimento orofacial, mas ele não Poderia pode, indicar uma influência, que foi o que ele ou propôs no uma objetivo. relação, ou uma Isso. relação. Ele pode concluir sobre existe uma relação da impressão que as pessoas que amamentam têm mais amadurecimento orofacial, mas não dá para concluir que foi o amadurecimento o alimentamento materno que contribuiu para o amadurecimento orofacial. Porque poderia ser o seguinte, ser o contrário. As crianças que têm um bom amadurecimento orofacial é que conseguiam amamentar no peito da mãe. Você está entendendo? Então, Eu acho que nesse sentido deveriam ser estudos separados, assim, é, com foco em outra exatamente. coisa. O grande problema é que o objetivo proposto deveria ter sido um estudo de coorte. Seria disparar um estudo de coorte e não um estudo transversal. E a conclusão que os pesquisadores escreveram no artigo
estava de acordo com o objetivo, mas não estava com o método. Você está entendendo? O método utilizado, o método escolhido nesse artigo não estava de acordo com o objetivo e não era suficiente para a conclusão informada pelos autores. Todo mundo entendeu isso daí? Acho que sim. Dina entendeu? Todo mundo entendeu? Gente, ó, por que eu estou mostrando isso para vocês? Assim, porque é para mostrar a importância de compreender os delineamentos epidemiológicos. Essa disciplina não é a única que vai discutir isso. Vocês vão ter uma disciplina que é epidemiologia, e na disciplina de epidemiologia vocês vão voltar a revisitar esses conceitos de novo, tá? É, eu coloquei alguns vídeos que discutem os delineamentos epidemiológicos clássicos, os mais frequentes. Então, eles estão lá, inclusive vai ser isso, a aula de segunda vai ser assíncrona, e aí eu vou deixar vocês liberados para assistir os vídeos e discutirem. Eu vou estar dando apoio a vocês para tirar dúvidas, tá? Mas eu vou deixar vocês é, eu vou querer que vocês olhem, assistam os vídeos. Para cada vídeo tem um artigo no Cigar. Vocês podem baixar, dar uma olhada nos artigos, entender é, é, cada artigo, como o artigo está escrito. Eu sei que várias dúvidas vão surgir. Não fiquem angustiados, não fiquem ansiosos. A ideia é que ao longo do mestrado vocês ganhem cada vez mais conhecimento para conseguir entrar e compreender tudo isso. Diga aí, Dan. Professor, uma dúvida aqui rapidinho. Como vai ser o processo avaliativo dessa disciplina? Ah, uma boa pergunta. Assim, na verdade, eu tirei até a, eu não vou fazer, eu já, assim, É, houve uma época que eu fazia prova, tá? Eu fazia prova e a minha prova era o quê? Era basicamente para eu ter uma noção se as pessoas estavam aprendendo é, o que, o que eu estava ensinando, tá? Mas eu comecei a perceber que o pessoal estava surtando, né? O pessoal estava, tinha gente sem dormir direito, na hora da prova tinha gente colando, tinha gente, cara, eu vi que, né, gente, é um mestrado, não é mais graduação, não é colégio, não é mais graduação, é mestrado, entendeu? Então, eu comecei a rever a questão da prova. Então, eu não tenho feito prova no meu conteúdo, tá? Eu sei que em alguns momentos Simone ela deu nota, que ela faz um pitch e ela dá nota para o pitch, tá? Parece que ela faz um estudo individualizado, como se a gente estivesse submetendo Isso. o projeto a algum método. É assim, olhando pelo cigarro, né, que eu É, tinha visto, eu fiquei em dúvida, disse, meu Deus, vai ter que ser, normalmente o pessoal pede artigo, pede projeto, não. aí eu tava já querendo Não, saber. alguns fazem isso. Tem alguns professores que são mais complexos que outros. Eu não sei o que Simone vai fazer. Eu não vou dar nota da minha parte. A minha parte vocês estão tranquilas, tá? Eu vou deixar vocês bem à vontade de tudo. Eu não vou exigir nada disso. Até porque é muita coisa, é muito detalhe, então eu não vou fazer isso com vocês. O que Simone faz? Simone muitas vezes ela pede para vocês, tem um pitch, né? Ela pede para vocês desenharem uma proposta de negócio, tá? Então isso é importante, né? Eu sou às vezes até uma crítica, poxa, mas eu trabalho num hospital público, para que eu vou discutir negócio? Mas lembre que a gente, por exemplo, alguns de vocês estão querendo propor um aplicativo, tá certo? Esse aplicativo ele vai ser usado por outras pessoas. Alguns de vocês, poxa, seria tão interessante que a sede deve ser usasse meu aplicativo, incorporasse o AGHU para todo o hospital da rede, entendeu? Mas como é que vocês vão convencer a TI da sede da EBSER
a distribuir o aplicativo de vocês para toda a rede. É basicamente isso, é como se fosse um negócio. Vocês não vão vender financeiramente, mas vocês vão convencer outras pessoas a adotarem o seu aplicativo, a usarem o seu aplicativo. Então, é basicamente isso que é, Simone vai trabalhar na próxima semana com vocês. Ela vai discutir inovação tecnológica, vai discutir inovação tecnológica na área de saúde, modelos de negócio basicamente, muitas vezes ela pede para vocês fazerem um trabalho, que ela chama de pitch, justamente para isso, para apresentar o negócio, apresentar o produto. É um produto. Vocês vão ter que apresentar esse produto para alguém comprar. Pode ser um ente público, a sede da EBSER, pode ser a Secretaria de Estado de Saúde, pode ser a Secretaria Municipal de Saúde. Então, vocês vão montar um produto, uma apresentação de produto para vender esse produto para alguém, tá certo? Geralmente ela faz isso. Não sei o que é que ela está planejando na próxima semana, não cheguei a discutir isso com ela. Quem fez o programa dela fui eu, tá? Eu fiz o programa, você, tudo bem, está de acordo, ela tá, é isso aí que eu vou usar. Então, beleza. Eu fiz o programa dela e ela assinou embaixo, mas eu ainda não sei como ela vai trabalhar isso com vocês. Eu fiquei de acompanhar, eu vou tentar acompanhar a disciplina dela junto com vocês. Eu gosto de acompanhar. Eu sempre aprendo um pouquinho com esse processo e é interessante também para eu entender a direção que vocês estão indo, né? Eu vou tentar acompanhar a parte dela mas olha, geralmente as nossas disciplinas são bem tranquilas, pelo menos a metodologia a estatística é bem tranquila. Eu não lembro de ninguém ter sido reprovado, tá certo? Fiquem bem tranquilos. Diga. Olha, a única disciplina que eu reprovei na graduação foi estatística, viu? Eu estou traumatizada. Eu só fiz biblioteconomia porque disseram que não tinha conta. Aí eu cheguei lá, tinha uma de estatística. Eu fui tapeada. Olha, eu acho que quase todo mundo que está nessa sala está nesse meio. Eu não sei de Islane que ela é da parte administrativa, mas geralmente quem se envolve com a área de saúde foge de física, matemática e etc. e tal, tá? Então, as turmas que eu pego de estatística nunca nem abriram o Excel, para você ter ideia. Tem gente que nunca abriu o Excel. Abre o Excel. Eu é que posso abrir o Excel pela primeira vez. Nós vamos dar uma olhada no Excel para ver como é que a gente se vira, tá certo? Então é bem tranquilo. Diga, Camila, qual a sua dúvida? Então, professor, minha dúvida era justamente essa, sempre, sobre a avaliação mesmo. Só que eu fiquei imaginando que eu queria saber como vai ser o seminário. Seria justamente essa parte que a gente está apresentando da metodologia, a gente vai apresentar nosso projeto novamente no seminário 1? Mais ou menos. Vocês vão ter a oportunidade de ressignificar e requalificar o seu projeto, tá? A ideia não é apresentar o projeto de novo, mas assim, até o seminário vocês vão ter aula de metodologia, de estatística, de epidêmio, de ética, tá? E ao passar em cada uma dessas disciplinas, vocês vão ter a oportunidade de qualificar o seu projeto, reescrever o seu projeto completamente, corrigir os erros. Assim, apesar de vocês terem sido aprovadas para o mestrado com projetos que vocês submeteram, não significa que o projeto de vocês está correto, tá? Muito pelo contrário. E eu estava em banca de seleção e tudo mais, e a gente na banca de seleção a gente percebe os erros, os equívocos que estão presentes em muitos dos projetos de vocês. E vocês estão passando por todas essas disciplinas justamente para isso, para requalificar o projeto de vocês, ou simplesmente mudar completamente, tá? Mudar completamente. Eu falei, olha, não tem nada a ver. Eu agora estou percebendo que tudo que eu imaginei no início deixou de fazer sentido. Vou fazer tudo de uma outra forma, vou mudar de tema, vou mudar de método, vou mudar de tudo. Só não muda de orientador, né? Se quiser mudar de orientador, tem que discutir direitinho, conversar, solicitar o colegiado, mas sem mudar de orientador,
vocês podem ressignificar e requalificar todo o seu projeto. A ideia é essa. A ideia é que você chegue no seminário com um projeto diferente, tá? Para que uma banca analise criticamente o seu projeto e dê sugestões. Olha, cara, não está bom ainda. Assim, a gente tem que ter consciência que pesquisa é como se fosse uma obra de arte. Tá? Você está fazendo uma escultura, você montou uma imagem de um corpo, mas ele ainda está sem cabeça, está sem mão, sem pé, sem umbigo, e aí vocês estão, ó, mexendo nele para dar uma forma de cabeça, uma forma de nariz, uma forma de mão, uma forma de umbigo. Tá? Então, vocês estão nesse processo. E agora vocês estão tendo todas as disciplinas para isso, para terem um conhecimento suficiente para requalificar o projeto de vocês, ou até mudá-lo completamente. Entendeu, Camila? É basicamente isso que a banca espera de você. Tá? Assim, se a banca receber Camila com o projeto original, vai ser uma grande frustração para a banca, tá? Então a ideia é que você mude, você vá para o seminário com, ó, avance no método estatístico, avance na seleção de variáveis, avance na técnica, na descrição do método e tudo mais. A ideia é essa. Ok? Ok, entendi, sim. Olha, sem, Obrigada. sem medo de seminário, gente, sem medo de seminário, tá? E outra coisa, quanto mais crítico, melhor, tá? A gente aprende com a crítica. A crítica, ela veio para lapidar a pesquisa da gente. Nenhuma pesquisa é perfeita, nenhuma pesquisa é 10, a nota 10. 10 com louvor, não existe, tá? Então, toda pesquisa tem falha, mesmo que seja uma pesquisa realizada em Harvard, em Stanford, no MIT, na melhor universidade do mundo, com um financiamento gigantesco de milhões, mas toda pesquisa tem falha, toda pesquisa tem erro. Tá? Então, a gente tem que assumir que a nossa pesquisa não está perfeita e vocês estão cursando essas disciplinas justamente para isso, para ganharem conhecimento e habilidades suficientes para requalificar toda a metodologia, os objetivos, a pergunta de pesquisa, o produto final, tá? E tudo mais. Ok? Medo. Franciele colocou medo. Ó, assim, não se preocupa, o medo faz parte. Até o medo faz parte até para os corajosos. Não existe corajoso sem medo, né? Quem não tem medo é psicopata. Não existe medo é porque é psicopata. Então o medo faz parte, tá certo? Gislaine, socorro. Ah, nada, Gislaine, fique calma, fica tranquila. É um jogo, né? É um jogo interessante. E ele qualifica bastante. Quando vocês estão no final, que vocês terminam, vocês, nossa, que legal. É, a, na, a gente vai ter uma aula inaugural, tá? Que deve ser na terça-feira, de 8h30 às 9h30. E aí a gente vai levar uma aluna que já está quase no finalzinho e tudo mais, para falar um pouquinho sobre a experiência dela para vocês. Eu acho que vai ser bem interessante. É uma aluna bem interessante, com experiência bem interessante. É, e ela é orientanda de Grace, que é a coordenadora adjunta do programa, e a Grace resolveu convidar ela para ela falar a experiência dela do mestrado para vocês. Eu acho que vai ser interessante ouvir a experiência dela. É legal. Luane, eu compactuo do mesmo sentimento, medo, socorro, mas aí o professor fala de uma forma tão leve que faz até acalmar um pouco essa ansiedade mesmo. Pois é, porque eu já passei por tanta coisa, Luana, você nem imagina. Assim, a gente acaba se acostumando com esse processo e a gente sabe o quanto esse processo constrói, tá? A gente não deve esperar confete nem serpentina. Assim, se você está numa discussão
é uma discussão científica principalmente, e começam a elogiar você, cara, tem alguma coisa errada. Assim, não que você vai ser desrespeitada, você vai ser ofendida, não é isso. Mas eu acho que a crítica faz parte do jogo. É interessante ouvir crítica, tá? Não tenha medo não, tá bom? Qualquer coisa a gente tá por aí, né? Você tiver muito medo, eu tô com medo, calma, calma, tudo vai dar certo. Bom, gente, e aí, vocês entenderam qual é o jogo? Eu queria apresentar esse artigo. Eu sei até que é um pouco complexo, porque tem algumas pessoas que não são da área de saúde, né? Tem Gislane, tem Ida, que não são da área de saúde. Trazer, até pensei, será que vale a pena levar um artigo da área de saúde que parece uma caixa preta? Talvez para Gislane e Ida parece uma caixa preta. Mas eu queria fazer isso até para mostrar a vocês a necessidade de acumular conhecimento. E todos precisam. Todos. Diná, Adriana, Vanessa, Luane, Franciele, Camila, Ida e Gislane. Todos precisam. E só uma dica. Assim, pela minha experiência, o que eu falei aqui pode parecer chinês. Talvez até para Ida e Gislane. Mas com certeza também para muitas que são da área de saúde, isso também é chinês, né? Eu não sei o quanto os enfermeiros, os fisioterapeutas da sala, os nutricionistas estão apropriados do conhecimento epidemiológico. Mas, pela minha experiência, muito poucos conhecem profundamente tudo isso. Então, eu acho que isso é um conhecimento ainda a ser adquirido por todos dessa sala, tá certo? É isso. Mandarim. Chinês, mandarim. Faz sentido, né? Beleza, gente. É 1 hora de aula, como eu prometi para vocês, tá? Tem alguma dúvida? Eu fico até a última dúvida, tá? Eu estabeleço 1 hora, mas a gente termina na última dúvida. Se não tiver dúvida, a gente pode ficar por aqui. Essa aula está gravada, eu vou fazer igualzinho as demais, tá? Eu vou renderizar, mandar para o YouTube e mandar o link para vocês, tá bom? Beleza? Beleza, então paramos por aqui e... outra coisa, a gente para por aqui, tá? A segunda-feira vocês estão livres de mim, certo? Eu vou deixar o horário livre para vocês assistirem os vídeos, lembrando que apesar de eu não estar assim, presente, vocês podem me acessar pelos 3 canais, pelo fórum do Cigar, pelo Classroom e pelos comentários do YouTube. Qualquer dúvida pode mandar que eu oriento vocês. Mas eu queria que vocês usassem esse tempo para assistir os vídeos, refletirem, rever o projeto de vocês. Deixa eu dar uma olhada nesse projeto. Depois que eu vi tudo isso, esse projeto faz sentido? Não faz? O que é que eu preciso fazer? Faz um esquemazinho do que precisa refazer. Porque, na verdade, o seminário a gente quer isso. A gente quer que vocês levem algo mais elaborado do que vocês apresentaram na prova de seleção. Tá certo? Ok? Sextou. Tchau. Tchau a todos, bom final de semana. Bom final de semana para todos. Obrigada. Tchau, Você pessoal. também.